Bom dia, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Nesse domingo pela manhã, possamos desfrutar de um bom tempo de aprendizado da palavra do nosso Deus, que seja um tempo de transformação, possamos compreender a palavra e aplicar aos nossos corações, que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade para usar a palavra para nos transformar a imagem de Cristo, a sua semelhança. Amém? Vamos iniciar orando e logo após vamos fazer a leitura que o irmão Marcos vai trabalhar nessa manhã. Esperamos que todos estejam reunidos, que todos estejam na expectativa de aprender mais do Senhor, aprender mais da sua palavra, que possam, amados, dedicar tempo ao aprendizado da palavra do nosso Deus. Essa é a nossa oração para os irmãos, e que possa ser o desejo de cada um. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos por mais um dia, pedimos perdão pelos nossos pecados, te agradecemos pela oportunidade que tu nos dá de podermos aprender mais da tua palavra nessa manhã. Te pedimos por aqueles que estão enfermos, te pedimos pela vida do pastor Sérgio e a irmã Enilma, que o Senhor possa estar restaurando a saúde deles do teu modo, no teu tempo, e que cada um possa estar aprendendo nas circunstâncias que estão inseridos a caminhar com o Senhor. Então te somos gratos por isso, por esse privilégio que temos de, mesmo em meio a dificuldades, sairmos diante dela mais parecidos com o teu Filho. Te pedimos por esse tempo, te pedimos pelo fortalecimento espiritual dos irmãos, e que possamos, Senhor, aprender da tua palavra nessa manhã. Assim te oramos, não esquecendo também do culto à noite, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, às nossas vidas. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que os irmãos já possam estar no espírito de oração, pedindo pela exposição desse texto, tá bom? Então vamos louvar ao nosso Deus. Convido a todos os irmãos a louvar com um cântico que vai ser entoado agora, logo de manhã. Então vamos louvar o nosso Deus nessa manhã de domingo. Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos louvar ao Senhor com este corinho que tem por título Logo de Manhã. Logo de manhã quero
pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Como é bom louvar o nosso Deus. Gostaríamos que os irmãos fossem até o Salmo capítulo 12, para juntos lermos a leitura semanal. Salmos capítulo 12, aguardar os irmãos abrirem. Todos possam estar com suas Bíblias. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em catilho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Amém? Que o Senhor possa aplicar aos nossos corações a sua palavra. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o cântico Ó, não desisti, e logo após teremos o estudo com o irmão Marcos. Deus abençoe e vamos louvar ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Iremos então um louvor que tem por título Ó, não desisti. E é um louvor que fala muito acerca do tempo em que estamos vivendo. Que os irmãos possam meditar na letra e que Deus possa acalmar o coração de cada um e confiar nele. Rugiu o mar num temporal, cerca a vida um vendaval. Negras nuvens vêm tentar te desanimar. Tua dor, tua aflição, muito em breve passarão. Não desistas de lutar, todo mal irá findar. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Prometendo distrações, dá-te o mundo aflições.
bênçãos de ilusão e perdição não se podem comparar com o que Cristo te dará. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Tua herança Deus será, outro bem não possuirás. Ele te preencherá, te satisfará. Prova, luta e pesar, tu não mais te lembrarás. Segue, pois, tua lida aqui, contemplando o que há de vir. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Pode o mundo desabar, em Jesus seguro estás. Confiado em seu amor, forças e vigor terás. Mesmo em temporal, se rugir o mal, nele podes confiar. Nunca te abandonará. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma manhã reunidos para aprender mais da palavra do nosso Deus, dando continuidade na nossa escola bíblica dominical aos nossos estudos sobre o Sermão do Monte. E no dia de hoje nós vamos dar continuidade especificamente ao estudo da semana passada sobre oração. Então, semana passada nós vimos como Cristo nos ensina a orar. Como deve ser a oração pública, a oração privada, como é que tem que ser a nossa oração. A aula de hoje continua imediatamente onde parou a semana passada. Então, hoje nós vamos estudar a forma que Cristo nos ensina a orar, como deve ser a oração. E nós vamos estudar especificamente o que ficou comumente conhecido como a oração do Pai Nosso. Amém? Então vamos começar orando ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, por Tua tão grande salvação, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, pela oportunidade de ouvir Tua palavra, de aprender de Tua palavra, Senhor Deus, de buscar o crescimento espiritual, Senhor Deus. Ser com cada um aqui presente, meu Pai, ainda que virtualmente,
Que o Senhor trabalhe em corações e mentes, meu Pai, para nos fortalecer em Tua santa doutrina. Pedimos e agradecemos por tudo isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Então, vamos fazer a leitura do texto de hoje, que está em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Aliás, vamos ler até o 15. Desculpe. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, esse é o texto que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Então, como vimos semana passada, Jesus nos ensina sobre oração. Como tem que ser a nossa oração pública? Como tem que ser a nossa oração privada? O que é a oração? Oração é quando nós conversamos com Deus, é quando nós nos chegamos a Deus para levar a Ele nossas necessidades, nossos agradecimentos, nossas petições, tudo que nós temos que conversar com Deus, nós fazemos em oração. E a nossa oração mais importante é justamente a oração privada, é quando nós estamos somente entre nós e Deus. Temos os momentos de orações públicas, nos cultos, em reuniões, em determinados momentos, mas a nossa prioridade é na oração privada. Amém? Então nós vimos que Cristo também ensina que nós não devemos usar de vãs repetições. O que são vãs repetições? São aquelas fórmulas, orações feitas em fórmulas. Você tem que repetir essas palavras, você tem que fazer dessa forma. Uma reza, vamos dizer assim. Por quê? Porque a oração dessa forma repetido, ele era tratado como uma fórmula, justamente uma fórmula mágica. Se eu repetir essas palavras, Deus vai ter que me conceder o que eu estou pedindo, porque eu estou recitando essa fórmula mágica. É mais ou menos isso. Como os antigos pagãos tinham fórmulas mágicas para fazer os deuses lhes obedecerem, querem transferir isso para o cristianismo. Ou seja, se eu fizer uma determinada reza, vamos chamar assim, então Deus é obrigado a me atender. Não funciona assim. Deus é um ser inteligente, mais do que nós. Então, a nossa oração é a nossa conversa com Ele. É quando nós expomos a nossa situação e Ele atende ou não conforme a sua santa vontade. Ok? Então, isso é o que nós aprendemos. Não se usam de vãs repetições. Você não tem uma fórmula certa que se você repetir toda noite, ou todo dia, ou 300 vezes uma atrás da outra, aquilo vai ter algum suporte espiritual para você. Não serve para nada. A oração é uma conversa com nosso Deus, ok? Então, nos versos seguintes, que a gente vai ver agora, nesse texto que nós vimos, nós vamos aprender, Cristo vai nos ensinar como orar. Como orar não é o que orar. Ele não está dando uma nova fórmula para a gente ficar repetindo. Ele está mostrando como deve ser a oração. E a gente vai esmiuçar essa oração como ele fez, para aprender como tem que ser também a nossa própria
oração. Não é falar, Senhor Deus, vai passar horas e horas falando sem dizer absolutamente nada. Cristo vai ensinar uma oração, vai mostrar uma oração dele, que é uma fórmula, vamos chamar de fórmula não, vamos dizer assim, uma oração simples, mas que abarca o que ele naquele momento estava querendo falar com Deus. Nós vimos em outros momentos Cristo orando a Deus. E ele não usa fórmula. No Gólgota, lá no Calvário, ele ora a Deus. Em vários outros momentos ele ora a Deus. E nenhum jeito é igual ao outro. Depende como ele está, o que ele está querendo falar com Deus, como ele está querendo transmitir aquela mensagem. Okay? Então, nós vamos estudar essa oração que Cristo nos ensina aqui. Então, nós vamos analisar aqui, nós vimos que o que nós chamamos de Pai Nosso, esse pequeno trecho, especificamente do 9 ao 13, ele é uma oração que pode ser dividida. Primeiramente, ele inicia com uma exortação a Deus. Pai nosso que estás no céu. Vocês vão orar assim. Ele começa, Pai nosso que estás no céu. Então ele faz logo uma exaltação a Deus. E veja, ele chama Pai, porque ele está se colocando como filho de Deus. Ele está dizendo Pai nosso, não meu Pai. Pai nosso. Então todos aqueles que servem ao Deus de Israel, a Deus, são seus filhos. Por isso Cristo está ensinando ali. Pai nosso, ele é o nosso Pai. Em João 1,12, esse texto é muito conhecido. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que aceitam a Cristo se tornam filhos de Deus. Aquela máxima, todo mundo é filho de Deus, não procede. Todos nós nascemos criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque nos tornamos assim seus filhos. Em Mateus, nós vimos isso, está dentro do Sermão do Monte, Mateus 5. Vocês voltam um pouquinho de Mateus 12, Mateus 6. Mateus 5, 44 diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso é o 44. É o 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós aceitamos a Cristo, então nós nos tornamos filhos de Deus. Nós éramos criaturas apenas. Agora nós somos filhos por adoção. Deus nos adotou como filhos. Então, Cristo na oração já inicia, na exortação que ele faz, ele já diz, Pai nosso. Então, ele já se identifica com todos aqueles que se tornam filhos de Deus. Cristo é filho de Deus. Cristo foi gerado por Deus. Ele é Deus e é filho de Deus. Segunda pessoa da Trindade. Então, aquele está mostrando também que aqueles que aceitam a Cristo, e fazem a vontade do Pai, também se tornam filhos. Então, é Pai nosso, que estás no céu. Que ele não habita aqui na terra, ele habita nas regiões celestiais, no plano espiritual. Mas, como Deus, ele é onipresente, ele está em todos os locais. O seu reino é espiritual, não é físico, mas ele habita mas ele está presente em todos os locais, já que ele é onipresente, é um dos atributos divinos. Então, esse é o início
da oração. Ele faz logo uma exortação: Pai nosso que estás no céu. E aí o restante da oração ele vai dividir. Alguns dividem em 6 partes, alguns dividem em 7 partes. Lá na frente eu explico isso aí. Mas vamos começar com as 3 primeiras partes. Então ele vai fazer 7 petições ou 6 petições, sendo que as 3 primeiras são dirigidas unicamente a Deus, com o propósito de exaltar unicamente a Deus. É o início da oração. Ele exalta a Deus e ele faz petições para exaltar ainda mais o nome de Deus. Santificado seja o teu nome, ou o vosso nome. Então, Cristo aqui pede que o nome dele seja santificado. A gente tem que lembrar em Êxodo 27, Êxodo 20, verso 7, lá nos 10 mandamentos. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então Deus não tem por inocente aquele que toma o nome dele em vão. O nome dele é santo. E Cristo aqui na oração já inicia: santificado seja o teu nome. Ou seja, que o nome de Deus seja mais santificado, seja mais glorificado ainda. O nome dele não pode ser usado de uma forma vã. Nós já falamos isso na igreja há muitos anos atrás, o nome de Deus era tão sagrado que os judeus sequer escreviam. Eles faziam um anagrama para representar o nome de Deus, porque eles não podiam escrever literalmente o nome de Deus num papel, porque aquele papel poderia ser amassado, poderia ser rasgado, poderia cair e ser pisado. E o nome de Deus era santo demais para ser danificado, vamos dizer assim. Então eles sequer escreviam o nome de Deus. Eles faziam um anagrama, que a gente traduziria esse anagrama hoje para Yahvé. São 4 letrinhas, as 4 consoantes. Então, o nome de Deus é altamente santo. Então, Cristo está dizendo aqui: santificado seja o teu nome, seja mais santificado ainda. Então, o nome de Deus, Cristo na oração já está pedindo a Deus que o nome dele seja mais glorificado, mais santificado ainda. Logo após, venha o teu reino. Então, o que é que Cristo ali está pedindo? O que a oração está pedindo? Que o reino de Deus seja implantado na terra, que nós devemos ansiar pelo reino de Deus aqui na terra. Nós vemos que o reino de Deus está nas regiões celestiais, é um reino espiritual, mas nós devemos ansiar para esse reino ser implantado aqui na terra, porque será o reino de justiça, será o reino verdadeiramente de paz, onde Deus vai reinar, Cristo vai reinar pessoalmente. 2 Pedro 3. O 12 e o 13 diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então nós devemos aguardar esse reino de Deus, sabendo que a justiça vai reinar somente quando ele chegar. E nós vimos que Cristo vai reinar aqui na terra. Quando ele voltar, ele vai implantar o milênio, que ele vai reinar por 1000 anos aqui na terra. E depois do milênio, essa terra vai se desfazer e a nova Jerusalém virá e nós reinaremos eternamente com o nosso Deus. Então nós devemos ansiar por esse dia. O irmão José Alito, ele fala muito que tem gente que diz: não, a gente não tem que estar esperando a vinda de Cristo. A gente não tem que estar pedindo pela vinda de Cristo. Temos que estar pedindo pela vinda de Cristo.
É o Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E é o que Cristo está dizendo aqui. Venha o teu reino, na oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Que o reino de Deus venha aqui para a terra. Nós podemos dizer que nós temos... não é que o reino de Deus está implantado. Nós poderíamos dizer que a igreja aqui na terra, a igreja presente aqui na terra, nós temos um modelo do reino de Deus, em que Deus é Senhor da igreja. A igreja, digo, todos os salvos, né? Então, de certa forma, o reino de Deus, ele, como é que eu diria? Ele está sendo exercido aqui na terra, mas não é efetivamente, porque só vai ser quando ele vier em pessoa no milênio. Mas a igreja está aqui na terra, a igreja ora, a igreja trabalha, a igreja busca fazer a vontade de Deus. Então é como se tivéssemos um modelo do reino de Deus aqui na terra. Mas isso só vai ser efetivo quando ele vier. Bem, então nós temos que pedir pelo reino de Deus aqui na terra. Então Cristo pede a Deus que implante o seu reino aqui na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui já fala tudo, que a vontade de Deus seja feita, tanto nas regiões celestes quanto aqui na terra. A vontade de Deus é soberana. Deus, como eu disse, ele é um ser inteligente, ele é um ser supremo, ele é o ser excelso. Então, a vontade dele é inquestionável. Então, nós devemos buscar essa vontade. Por isso que a oração não é uma reza. Por isso a gente não diz palavras aleatórias esperando que Deus seja obrigado a fazer a nossa vontade. Porque o que vai reinar é a vontade dele. Nenhuma oração nossa vai ser atendida, vamos dizer assim, se estiver em desacordo com a vontade de Deus. Se nós pedimos alguma coisa, um bem, uma cura por enfermidade, um acontecimento, qualquer coisa, isso só vai acontecer se estiver dentro do plano de Deus. Porque a vontade dele é soberana. Então, a gente não deve ficar triste, a gente não deve ficar abatido quando nós pedimos alguma coisa e Deus não atende. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E Ele vai fazer a vontade dele para cada um de nós como for do seu agrado. E lembramos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ok? Então, nossa fé tem que estar arraigada nisso, que a vontade de Deus é soberana, que tudo o que acontece está dentro dela, dentro dessa vontade. Então, essas são as 3 primeiras petições que são dirigidas diretamente a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora nós teremos 3 ou 4 petições que são dirigidas para nós. Nós pedimos para nós. As 3 primeiras foram a Deus, pedimos a Deus para Ele, para a sua glória, e agora nós pedimos para nós. E a primeira é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou dai-nos hoje. Então aqui, quando nós falamos o pão, o pão literal é basicamente o alimento, é o nosso sustento, são as nossas necessidades básicas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então a primeira petição que nós pedimos é que Ele nos dê o nosso sustento, que Ele nos dê o sustento, o suprimento.
Então, essa é a primeira petição. E lembre e veja que toda oração, como eu já falei, o nosso suprimento, a nossa culpa que a gente vai ver. Então, essa é a primeira coisa. Ainda aí em Mateus 6, que é dentro do Sermão do Monte, a gente vai ver isso lá para frente, daqui a alguns dias, aqui no capítulo 6, no verso 25 em diante, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Vamos aqui para o 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Cristo está dizendo aqui: nós pedimos pelo nosso mantimento, nós pedimos pelo nosso suprimento e descansamos. Por quê? Porque o Pai sabe que nós precisamos disso. Ele quer que nós nos cheguemos a Ele e levemos a Ele as nossas necessidades. Mas não quer dizer que a gente vai ficar se angustiando, se desesperando com isso. Você pediu, agora descanse nele, que Deus sabe o que vocês precisam. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. As nossas necessidades, o nosso suprimento, a nossa alimentação, as nossas vestes. Deus sabe que nós precisamos de tudo isso. Então, vamos descansar nisso, que Deus vai ter todo o cuidado conosco. Seguinte, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando falamos em dívidas, aqui é dívida espiritual, as ofensas, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam. E nós vimos isso quando nós vimos as bem-aventuranças, que nós devemos perdoar. E Cristo aqui está dizendo o quê? O que é que a oração diz que quando nós somos orar? Perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, a gente está pedindo a Deus que Ele aplique a regra de ouro em nós. Ou seja, Senhor Deus, nos trate como nós tratamos as outras pessoas. Podemos orar assim? Estamos de consciência limpa para orar dessa forma, para pedir isso a Deus? Se Deus começar a tratar a gente como nós tratamos os outros, como será a nossa vida? E quando Ele fala tratar os outros, não é tratar os amigos, não. É tratar os que nos ofendem, é tratar os que nos odeiam, é tratar todos os outros. O cristão não pode ter acepção. Como nós já vimos também, eu não posso amar os que me amam e odiar os que me odeiam. Eu tenho a obrigação de amar a todos. E o que Cristo está dizendo aqui é: nos perdoe como nós perdoamos aos outros. E aí? Como é que vai ser isso aqui? Como nós vamos fazer? Então, não quer dizer que a graça de Deus está limitada ao meu comportamento. Ah, não, se eu não perdoar, Deus também não vai me perdoar, porque depende do que eu faço. Não, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas entendamos que na oração nós estamos pedindo a Deus que nos trate como nós tratamos as outras pessoas. Ok? Então, dando continuidade, aqui é que nós temos uma questão. É a sexta petição ou é a sexta e a sétima? Que diz assim: e não nos conduzas ou induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então, alguns dizem que não nos induzas à tentação ou não nos deixe cair em tentação é uma coisa, e nos livre do mal
é outra coisa. Outros dizem que é uma continuação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É indiferente, o sentido é o mesmo. Que é o quê? Nos livre das tentações e nos guarde do mal. Tiago 1, livro de Tiago, capítulo 1. O verso 13 diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Em Lucas 22:40, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Então, quando nós falamos em tentação, Deus não tenta, Deus não nos tenta. O que nós estamos pedindo é: nos livre da tentação, não nos deixe cair em tentação, não nos conduzas à tentação, ou seja, nos livre da tentação. A tentação vai vir por causa do nosso pecado. Nós somos tentados pelo nosso pecado. Nós somos tentados pelo inimigo também. Mas o que nós estamos pedindo a Deus que nos livre das tentações, nos guarde do mal, não nos deixes cair em nossas tentações. Deus pode nos enviar provações, mas provações não são tentações. Ok? Então, aqui nós pedimos a Deus que nos livre das tentações, nos afaste, nos proteja, nos guarde, nos livre. Mas nós vimos em Coríntios que Ele sempre nos guarda e nunca nós somos tentados acima do que nós possamos suportar. Lembrando que até o diabo, quando nos tenta, ele tem um limite. A gente vê lá em Jó. As ações do diabo também são limitadas por Deus. Ele não faz o que ele quer. Então Deus não nos deixa tentar acima do que a gente pode suportar. Mas Ele dá um escape, Ele dá uma forma de nós resistirmos. Cabe a nós fazemos isso. E ele termina com a expressão: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui é mais uma exortação, um reconhecimento da soberania de Deus. Que tudo pertence a Deus, que Deus é soberano e Deus é sobre tudo. Então, a oração, que vai de 9 a 13, é isso aqui que nós vimos. Ele faz uma exortação, ele faz os pedidos, ele ora a Deus agradecendo pela soberania, por Deus ser quem Ele é, e pede que o nome de Deus seja cada vez mais exaltado, que Deus seja cada vez mais engrandecido. Depois ele faz as petições pelas suas necessidades, pelas nossas necessidades. Então ele ensina assim, que nós exaltemos a Deus. Depois nós podemos pedir na oração o que nós precisamos. E depois nós agradecemos e pedimos a Deus pela sua misericórdia. E também nós devemos perdoar na nossa oração. Nós devemos perdoar aqueles que precisam de perdão. Então veja que a oração não começa com eu preciso disso ou eu quero isso. A oração inicia engrandecendo a Deus. Depois ele pede as coisas. A oração de Cristo, ele está pedindo coisas
básicas. O nosso sustento diário, que nos perdoe os pecados e que nos livre das tentações. Então a gente vê que é uma oração que não é uma oração egoísta, é uma oração que buscamos a nossa necessidade. Não quer dizer, como eu disse, não é essa oração que a gente vai ficar repetindo, não é para ser repetida. Ele só mostrou como a oração tem que ser. É uma oração simples, de agradecimento a Deus e de onde nós levamos as nossas necessidades. E por fim, nos versos 14 e 15, ele vai falar sobre a questão do perdão. E é muito parecido com nós estudamos nas bem-aventuranças em Mateus 5:7. Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aqui nos versos 14 e 15, ele está dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A gente não pode limitar a graça de Deus à nossa vontade, aos nossos atos. Porque se a gente disser, não, Deus só vai lhe perdoar se você perdoar. Então a gente está limitando a graça de Deus a minhas ações. Não é bem por esse caminho. O que é que Deus quer? Se nós somos verdadeiramente salvos, se nós conseguimos orar da forma que Cristo está orando, exaltando a Deus, pedindo perdão e perdoando, pedindo apenas a nossa necessidade que nos livre, então nós temos essa capacidade de perdoar. Nós somos verdadeiramente filhos de Deus, nós somos servos de Deus. Mas ainda que nós não perdoemos algumas pessoas, nós guardemos no nosso coração mágoas, a nossa salvação não vai ser corrompida por causa disso. Não, perdemos a salvação porque eu não consigo perdoar. Não, mas Deus vai trabalhar com cada um que tenha esse problema no seu coração. A gente vê na parábola do servo incompassivo, em Mateus 18. Eu não vou ler o texto todo, é bem conhecido também, mas fala o quê? De uma pessoa que devia um valor absurdo para o seu senhor, e o seu senhor se compadece e perdoa ele. E depois um conservo dele deve um valor irrisório comparado, e ele não perdoa aquele conservo, mas manda prendê-lo até que ele pague. Então o senhor dele fica tão revoltado que manda prendê-lo até que ele pague tudo que ele deve. Não é questão de salvação. Não, eu perdi minha salvação, eu preciso perdoar para recuperá-la. A salvação é independente. A salvação é pela graça de Deus, unicamente. Agora, Deus trabalha em cada um de nós. Deus pode nos castigar quando nós não perdoamos. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Que Deus castiga o seu filho. Então, se nós não recebemos o castigo quando erramos, então talvez nós não sejamos filhos. Então, aqueles que são filhos, então nós estamos debaixo da disciplina de Deus. Então, se nós não perdoamos, então Deus vai cobrar de nós e vai cobrar de cada um de nós, ok? Então, essa situação, essa palavra. Então, nós devemos perdoar, porque um cristão verdadeiro deve perdoar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como deve ser a oração? Eu não vou repetir as exatas palavras de Cristo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós a vossa vida. Não é isso. Como eu disse, o que Cristo está mostrando é como é a oração. Você engrandece a Deus na sua oração. Você faz sua petição na oração. Você pede perdão a Deus na sua oração. E você perdoa aqueles que lhe ofenderam na sua oração também. Então, essa é a forma que nós temos que falar com Deus. Mas a oração, basicamente, tem que vir de dentro de nós. São as palavras do nosso coração, ok? Não são fórmulas prontas. Amém? Então, vamos orar.
Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela aula de hoje, Senhor. Que o Senhor trabalhe em cada coração, que o Senhor nos ajude a perdoar aqueles que nos ofendem, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra, que o Senhor nos ajude a Te buscar verdadeiramente, que o Senhor nos ajude a orarmos da forma que Tu queres que oremos, Senhor Deus. Que possamos nos comunicar verdadeiramente contigo, Pai eterno. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus, perdoa nossos pecados, Senhor Deus, e que nós possamos perdoar também aqueles que nos ofendem. Tudo isso te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor tenha falado ao seu coração nessa manhã. Estamos encerrando mais uma escola bíblica dominical. Que os irmãos tenham um excelente final de manhã. Estaremos retornando às 4 horas com o nosso culto para aprender mais do Senhor a partir de 1 Coríntios. Aqueles que estarão acompanhando online ou aqueles que estarão também de maneira presencial na igreja, os irmãos em comunhão. Então, até às 4 horas e vamos aprender mais do Senhor. Deus abençoe e até logo mais. A Ele dá louvor por todo o seu amor. Orar sem cessar é um doce desfrutar da comunhão com Deus, dever dos filhos seus. O meu coração te rendo, ó meu Deus, que eu possa em gratidão cumprir os planos teus. Orar sem cessar é um doce desfrutar da comunhão com Deus, dever dos filhos seus. Pedir, confessar a Deus, interceder. Sim, vamos nós orar, na fé prevalecer. Orar sem cessar é um doce desfrutar da comunhão com Deus, dever